Olá, tudo bem com vocês? Prazer, mais uma vez nós estamos aqui nessa sexta-feira. Eu sou Alexandre Supera e esse é o meu, é o seu, é o nosso Pode Crescer e Conquistar. E hoje nós estamos com uma pessoa inusitada aqui, como sempre, né, gente? Você já sabe, o pastor Fábio, e daqui a pouquinho eu vou apresentar melhor ele. Mas antes eu gostaria que você já deixasse o seu like aí no vídeo, tá bom? Compartilhasse com o maior número de pessoas que você puder, porque hoje o assunto aqui tá top demais, tá bom? Então gasta o dedo aí deixando o seu like, ok? E eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas através desse assunto de hoje. Nós vamos falar sobre discipulado e você vai ver como que vai ser muito bacana. Pastor Fábio, é um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado pela sua presença. O pastor Fábio, para quem ainda não conhece, que eu creio que é difícil, mas ele é líder da comunidade Gilead Church e ele está aqui para falar conosco através desse assunto bacana que é o discipulado. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Alex. É um prazer para nós imenso estarmos aqui, né, nessa tarde, compartilhando, né, da palavra do Senhor sobre esse tema que ele é tão propício para o dia de hoje, né? Eu acho que para a igreja falar desse tema novamente, eu acho que ele é importante. Para nós é uma honra poder estar aqui e representando também a comunidade Gilead Church, que é a igreja quando assim o Senhor nos trouxe de volta para essa região, né? Nossa cidade, Santa Gertrudes, podermos estar servindo ao Senhor e à igreja do Senhor Jesus Cristo ali na nossa cidade. Maravilha. Pastor Fábio, então vamos lá. É sabido que uma coisa é você ser um evangélico, aliás, parece que ser evangélico está na moda, né? Outra coisa é você realmente ser um discípulo de Jesus Cristo, né? Ali o caldo é mais embaixo. Por quê? Eu estava meditando ali no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto despedia a multidão, né? Então, existe outras traduções que diz: logo obrigou Jesus, ordenou Jesus e logo constrangiu Jesus. Então, o que eu entendo? Um discípulo não tem alternativa. Discípulo é meio que uma obrigação fazer. Agora a multidão ele despede. Perfeito. É o que eu entendo. Então, aí entra a minha primeira pergunta para o senhor. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião. O que é, de fato, ser um discípulo de Jesus e qual é a importância de ser um discípulo na vida cristã, pastor? Vamos lá. Pastor, então, em relação a essa questão, eu considero que ser um discípulo parte do pressuposto de uma escolha de querermos realmente andar com Cristo. Quando nós falamos sobre ser um discípulo, a gente não consegue ser um discípulo antes a não ser discipulado. Ou seja, porque o discipulado na teoria nada mais é do que uma maneira pela qual Cristo, através dos 12 e depois num grupo menor, que seria com relação a Pedro, Tiago e João, que era um pouco mais íntimo, ali o Senhor desenvolvia uma metodologia com eles para que eles pudessem ser realmente discípulos de Cristo. Então, falar de discípulo, a gente precisa falar primeiramente do discipulado. Porque o discipulado, por exemplo, é formar Cristo nas pessoas. E esta era a forma pela qual Cristo realmente desenvolvia dentro do seu contexto de relacionamento com os discípulos, né? E eu brinco que nesse contexto o Senhor não nos pergunta se nós queremos, na verdade, né? É uma ordenança. E esta ordenança, ela se torna uma ordenança bíblica, vamos dizer assim. Então, eu considero que o discipulado, além de formar Cristo nas pessoas, é nós trabalharmos no desenvolvimento desse cristão, ou seja, acabarmos com aquilo que é a desnutrição bíblica espiritual e levando esse discípulo a ter realmente um relacionamento mais assíduo, efetivo, com relação ao próprio Cristo, ao próprio Senhor
e a própria igreja, né? Que é onde estamos inseridos hoje, aonde está o maior número de discípulos de Jesus, estão dentro das igrejas. Então eu considero que Cristo, através da sua mensagem, ele deixou para nós uma ordenança. E dentro desta ordenança, Cristo realmente espera que nós nos tornemos discípulos realmente e formemos, né, pessoas que se tornem novos discípulos a Jesus, né? Uhum. Isso é até bacana de ouvir, porque a gente encontra uma dificuldade como líderes de igreja. A gente vê que muitas pessoas quer levantar para ensinar sem ter sentado para aprender, Perfeito? não é verdade? E isso dar-se-á tantas pessoas que são mancas, tantas pessoas se apostatando na fé, tantas besteiras que a gente tem ouvido na internet. As pessoas pegam, faz um cursinho aí de 30 minutos, auto se denomina obreiro e sai ensinando para as pessoas sem antes ter realmente, de fato, aquela estrutura, aquele discipulado, não é verdade? Fundamento, O porque de fundamento. fato o discipulado ele vai ser realmente um grande combatedor desta desnutrição bíblica, dessa desnutrição espiritual que existe hoje nesse mercado do gospel, vamos dizer assim, né? Onde todo mundo hoje pela internet tem voz e todo mundo tem uma opinião a dar. Mas na teoria a gente precisava entender muito o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, onde o apóstolo Paulo vai falar: eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. E dentro desse contexto, quando o apóstolo Paulo está realmente falando, o apóstolo Paulo está falando sobre um nível de discipulado, um nível de maturidade cristã. E hoje a maior parte das pessoas, elas não estão se desenvolvendo em relação a um tema muito sugestivo para os nossos dias de hoje, que é a última hora da igreja sobre a face da terra. É o quanto nós realmente estamos amadurecidos para esse encontro realmente com Jesus. Então, dentro desse sentido, Paulo fala sobre o primeiro nível de maturidade. Ele vai falar sobre falava como menino, ou seja, a fala, a comunicação, a maneira como que nós nos comunicamos. Então, o primeiro contexto para nós podermos realmente atingirmos um nível de maturidade cristã, de desenvolvimento cristão, que hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas muito imaturas em relação à fé, é compreendermos essa palavra que o apóstolo Paulo diz. E esse primeiro contexto de maturidade, imaturidade, melhor dizendo, ele nasce pela ausência de uma comunicação efetiva com Deus através da oração. Então, quando nós oramos, nós estamos nos comunicando com Deus. E hoje a gente percebe que a oração é um dos instrumentos espirituais mais rejeitado pela igreja do século XXI. Entendi. Isso é uma coisa muito importante de ser ressaltado aqui. E me diz uma coisa, pastor, dentro ainda dessa conjuntura, o senhor acha que o discípulo, ele tem livre-arbítrio? Discípulo tem livre-arbítrio? O senhor acha que é, no, no mais profundo da palavra, o senhor acha que o livre-arbítrio também se dá para o discípulo ou o discípulo já não tem mais livre-arbítrio? Pastor, o nosso livre-arbítrio, eu costumo dizer que ele é até o momento que Cristo não entra. Porque, de Sim. fato, eu tomo minhas escolhas e as minhas decisões baseados sobre o meu livre-arbítrio de escolha. Mas quando Cristo vive em mim, aí já não é mais o meu livre-arbítrio de escolha. Não vivo mais eu, mas Não Cristo vivo vive. mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Eu acho que é isso. Gálatas 2:20. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, dentro desse contexto, eu subentendo que a forma com que realmente
nós decidimos na nossa vida hoje não está mais baseado dentro daquilo que eu acho, eu penso, mas sim sobre o que Cristo acha e sobre o que isso glorifica a Cristo na minha vida. Então não é mais sobre, por exemplo, eu tomar uma decisão que me inclui só 100% hoje, e a minha decisão inclui minha esposa, minhas filhas, inclui pessoas, inclui mais pessoas do que a gente às vezes pensa, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esta citação, é o meu livre-arbítrio de escolha. O seu livre-arbítrio de escolha, ele vai até ao ponto que Cristo realmente não se revelou a você. Porque se Cristo vive dentro de você, se Cristo está em você, agora não é mais a sua escolha, e sim a escolha de Cristo sobre a sua vida. Sobre aquilo que ele fundamentou para você. Que ele fundamentou sobre nós. Nossa, que ele forte, fundamentou sobre a sua palavra. Que ele fundamentou em relação a tudo que Jesus nos deixou. Porque, de fato, quando nós lemos Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, Jesus está fazendo ali a comissão da grande chamada, né? Ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele fala, porque foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E depois embaixo ele fala, ensinando a guardar todas as minhas ordenanças. Olha aí, tá então, vendo? Dentro desse contexto, eu tenho meu livre-arbítrio de escolha, sim, quando eu tomei minha decisão por Cristo. Quando eu tomei minha decisão em nascer de novo. Quando eu tomei minha decisão de fazer Cristo a morada do meu coração. E quando Cristo realmente entra de verdade na vida do cristão, Cristo entra para que a gente cumpra as ordenanças, que a gente cumpra os fundamentos, que a gente cumpra aquilo que é a Escritura. E nada mais bacana e desafiador para a vida do cristão é olhar Cristo como um parâmetro de contemplação. Cristo é o nosso parâmetro, Cristo é a nossa referência, Cristo é a contemplação maior de tudo que o céu poderia ter dado de valor a nós. O céu nos entregou, pastor, aquilo que realmente tinha de melhor, que foi Cristo. Então, Ele é o nosso parâmetro, Ele é a nossa referência. E nele está toda a centralidade de tudo que a palavra diz. Então, quando a gente fala da palavra, para algumas pessoas, é como se elas estivessem realmente dando uma comida gostosa para a pessoa comer, né? Uhum. E quando a gente nos alimentamos, é saborear tudo aquilo que Cristo nos permitiu realmente entender sobre Ele. Por isso que o discipulado é uma forma e uma maneira de nós conhecermos Jesus e tornar Cristo conhecido aos homens. Por esta grande razão, ser um discípulo hoje de Jesus é nós tornarmos Cristo conhecido aos homens. Poxa vida, eu gostei muito dessa resolução e eu quero aproveitar, abrir um adendo aqui para falar para você que de repente tem pensado assim, eu sou um cristão, mas eu tenho um livre-arbítrio, eu posso isso, eu posso aquilo, porque o apóstolo Paulo fala que eu tudo posso naquilo que me fortalece. Mas espera aí, você precisa ver o contexto de tudo isso. Então, você precisa tomar cuidado que a partir do momento que você fez a sua escolha por Cristo, acabou. Ali você já abriu mão do livre-arbítrio. Ali foi embora a sua vontade para vir a vontade de Deus sobre nós. A soberania, na verdade, de Deus sobre nós. Porque a gente tem uma dificuldade em enxergar Deus como soberano. Exatamente. E por que nós temos a dificuldade de enxergar Deus como soberano? Porque a gente considera que existem outros deuses. A gente lida como se existissem outros deuses. E, na verdade, a soberania de Deus só nos prova que só existe um. Com certeza. Que é único. Que é único. É verdade. E, pastor, quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vê que realmente o discípulo precisa ser moldado.
E todos os evangelhos nos mostram que Jesus ele tinha preocupação de estar com os discípulos. Perfeito. Note que Jesus tinha preocupação de estar com os discípulos, mas a multidão tinha preocupação de estar com Jesus, certo? Então, por quê? O que acontece? Jesus sabia que através dos 12, o evangelho seria disseminado. Tanto é que através dos 12 que o evangelho chegou até nós hoje, né? Mas quando a gente olha ali para João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 6, a gente vê ali um episódio interessante, que Jesus, ele está com seus discípulos, ele vai para o monte, né, com seus discípulos, e a Bíblia diz que quando ele levanta os olhos, ele vê uma grande multidão vindo ter com ele, né? E essa multidão não estava vindo ter com Jesus por causa de fome física mesmo, porque esse episódio foi o episódio que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Perfeito. A multidão estava vindo para ter cura, para ter milagre, porque até então Jesus tinha curado muita gente, mas Jesus nunca tinha matado fome de ninguém. Mas quando Jesus olha, fala para os discípulos, principalmente para Filipe: Filipe, onde a gente vai comprar pão para esse tanto de gente que está vindo aí? Até que Filipe olha: ó, Senhor, 200 denários de dinheiro não daria para comprar pão para essa multidão. Então, Jesus ensina para os discípulos que quando a multidão vem com uma necessidade, Jesus não atende a necessidade expressivamente daquilo que a multidão vem buscar, porque a multidão veio buscar cura, mas Jesus tinha fome para matar. Sim. Então, ali Jesus estava ensinando seus discípulos: olha, eu quero que vocês ajam assim. Nem todos que virem até vocês vão operar aquilo que as pessoas querem, mas sim aquilo que ela precisa. Então, o ser discípulo é muito legal. E aí, eu abro também um paralelo aqui com você, 2 classes de pessoas, discípulo e multidão. Qual das 2 classes você deseja estar? Nos discípulos ou na multidão? Ou qual classe você acha que você está vivendo hoje? Com as suas demandas, com as suas prioridades, com seus direitos, com seus deveres. Você acha que você está na classe dos discípulos ou você está na classe da multidão? Vai pensando aí. Pastor, agora me diz uma coisa. Qual a diferença entre ser um discípulo de Jesus e um mero frequentador de igreja? Ser um discípulo de Jesus como eu mencionei na fala anterior, tornar Cristo conhecido. Tornar um propagador desta mensagem do reino. Tem que comprar a ideia do cristianismo. Tem que viver o que é o cristianismo. E dentro desse contexto, tornar Cristo conhecido, o outro contraponto é aquele que não quer se tornar discípulo, ou seja, que é o famoso frequentador de igreja. A gente pode gerar uma metáfora aqui sobre: você já comeu uma uva sem semente? Já. Qual que é o sabor? Olha, o sabor de uma uva sem semente eu particularmente gosto, é extraordinário. Por quê? Porque você não tem mais aquele doce. Mais doce, não tem não aquele tem semente. Não é legal? Gostoso não é uma demais. Coisa bacana? É bom demais. Só que tudo aquilo que está modificado se torna algo artificial. E o Evangelho de Cristo não é algo modificado e nem algo artificial. Quando nós falamos sobre tornar-se um discípulo de Cristo, tornar Cristo conhecido, nós não podemos ser realmente um discípulo adulterado. Meu Deus. Forte, hein? Um discípulo adulterado é aquele discípulo que não possui semente. Ele é modificado geneticamente. Modificado uma uva, por exemplo. Minhas filhas amam uva sem semente. Papai, não tem semente. Pô, eu também acho bacana, eu gosto de comer elas. Elas são até mais doces. É mais prazeroso comer por você saber que não tem semente. Só que ali é só uma única reprodução.
Porque não possui semente. Não possui continuidade. Não possui. Não possui continuidade. Todo discípulo, ele é realmente um discípulo que possui semente. Por isso que quando nós estamos em João 15 enxertado na videira verdadeira que é Cristo, nós produzimos ramos, produzimos na verdade folhas, produzimos ramos e depois produzimos frutos. Por quê? Porque possui semente. Todo cristão que está dentro de uma igreja hoje não está produzindo. É um cristão que está adulterado. Está adulterado sem semente. É gostoso, é doce, é bacana, é legal, é uma convivência, poxa, que bom, irmão, domingo te vi aqui, e domingo eu vejo ele de novo, mas não vejo ele envolvido com nada relacionado. Não gera nada. Nada relacionado ao reino, nada relacionado a tornar Cristo conhecido. E aí eles chegam para a gente que somos pastores e dirigimos igreja e falam assim, mas Deus conhece o meu coração. Ele conhece mesmo. Realmente Ele conhece. Que você não tem sido um discípulo que tenha sido propagador, tornando Cristo conhecido. Tornando essa semente uma semente que morre, mas cresce, multiplica e continua dando frutos. Porque quando você pega uma fruta modificada geneticamente, ela só vai reproduzir uma vez. E nós que somos discípulos de Jesus precisamos estar formando Cristo cotidianamente, todos os dias, na vida das pessoas. E as pessoas são a melhor forma de formarmos Cristo em outro, através de uma coisa chamada relacionamento, que é o que o discipulado promove. Promove o relacionamento entre duas pessoas. E não um relacionamento de amizade, é um relacionamento de crescimento, de transformação, de maturidade, de informação, de desenvolvimento cristão. Por isso que hoje a maior parte das igrejas tem a dificuldade em entender a visão de discipulado, por mais bíblica que ela seja, por mais que seja uma ordem que Jesus deixou, nós somos sempre levados ao contexto de tentar criar uma roda nova, de criar um método novo, de tentar entender o que dá certo num lugar, o que dá certo no outro. Mas, na teoria, Jesus só pediu para a gente formar discípulos. Formando discípulo, o resto vai automaticamente. E eles vão formar novos discípulos. E de novos discípulos chegou até nós, que somos os gentios. Porque Jesus não falhou aonde? Na base. Quando a gente falha naquilo que é a base, que é o que dá fundamento naquilo que estamos construindo, quando a gente não vê falha nesse lugar, a gente vai encontrar realmente um crescimento exponencial. Por isso que o que Cristo fez foi cuidar da base. Jesus não ia ter condições de cuidar 100%, mesmo sendo Deus, de toda aquela multidão que ali estava, mas ele cuidava da base. A base estava cuidada e a base começou a gerar. Porque ovelha sadia gera ovelha. Ovelha doente não gera, é estéril. É como se fosse um fruto sem semente. Então eu penso que a igreja tem a oportunidade de se envolver com aquilo que é eterno. E hoje a gente está perdido dentro de um ambiente de distrações. Meu Deus, é forte, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, na festa do carnaval, festa da carne, né? O que a gente tem visto, e isso é muito pertinente no assunto, porque o que a gente tem visto de cantores gospels envolvidos em blocos de carnaval, né? Com a falsa ignomia de estou lá para levar Jesus para o povo, mas no meio ali começa a se envolver com a cultura. E eu acredito que, volto a falar, entre o discípulo de Cristo e a multidão.
existe esses dois tipos de gente dentro do nosso povo, dentro da nossa igreja. Aqueles que, de fato, a igreja que eu pastoreio, a gente vê lá que, é claro, ali tem aquelas pessoas que realmente são discípulos de Cristo, que fazem independente, e tem aquelas outras que realmente só faz parte da multidão. Uma vez, numa mentoria com um grande bispo lá de Limeira, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim: pastor, na igreja você sempre vai ter aquelas pessoas que servem para puxar a carroça e aqueles que só vão estar em cima da carroça. É diferente, né? Porque é muito gostoso, muito cômodo você estar em cima da carroça, mas para puxar a carroça são poucos, não é verdade? Porque, de fato, como o senhor está mencionando, a multidão ela vai buscar Cristo por um único relacionamento. O relacionamento por aquilo que Ele pode me conceder. E na teoria, na função de discípulo, nós não nos relacionamos com Cristo por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Por isso que o discipulado é a maior forma de nós gerarmos uma contemplação na pessoa de Cristo. Porque, de fato, se você não contemplar Cristo dentro daquilo que Ele é, você só se relaciona com Cristo por causa de uma necessidade. Você só se movimenta por causa de uma necessidade. E hoje, infelizmente, as pessoas se movimentam muito mais dentro de uma necessidade do que propriamente sobre um propósito. E o propósito que nós temos como discípulos de Jesus, na verdade, é gerarmos uma contemplação na pessoa de Cristo, a ponto que, no partilhar de 5 pães e de 2 peixes, aquilo que é carne não nos torna perecível. Meu Deus. O peixe é carne, carne apodrece, carne perece. Mas aquilo que é pão é vida. Por isso que Cristo, quando faz, e nós usamos isso muito no ato, né, da Santa Ceia, de erguermos o pão e darmos graça ao Pai, e dividirmos e partilharmos. É isso, cara, sabe? O discipulado é você partilhar de uma essência que nos foi concedida. É você realmente partilhar de uma essência que nos foi dada. E quanto mais você contempla Cristo, mais você partilha o pão. Quanto mais Cristo estava visível à multidão, mais pão tinha a ser multiplicado. Forte, hein? É forte. Por que é forte? Porque é a vida, cara. E Cristo é vida. Cristo é realmente aquilo que nós precisamos partilhar. Por isso que a mensagem que você carrega, a mensagem que eu carrego, a mensagem que o irmão que está nesse podcast assistindo a gente carrega, é uma mensagem de partilhar e tirar a desnutrição realmente dos irmãos que estão com fome, de uma igreja que está com fome, de uma igreja que realmente precisa se desenvolver, precisa realmente alcançar a estatura do varão perfeito. Fechou. É isso aí. Quem não come é desnutrido, irmão. Não é isso? Com certeza. Não é assim? Você precisa de Então, sustância. como que você fala para mim que tem uma vida com Cristo, que você é uma pessoa cristã, que você é um discípulo de Jesus e você só se alimenta aos domingos? É verdade, é verdade. Precisa rever os conceitos de um verdadeiro discípulo, não é verdade? Qual que é a primeira teoria que você tem? Acordar de manhã, tomar café, almoçar, tomar uma coisinha de café à tarde e jantar, ou seja, 4 refeições no dia. Aí vem o cristão e fala: só preciso me alimentar de domingo. Vai ficar desnutrido, não tem força, não consegue. E a tendência que nós temos nesse mundo, que jaz do maligno, como todo mundo já sabe, é só uma chamada de Deus para nós voltarmos realmente à essência. E qual é a essência? A essência é a palavra. Qual é a essência? A essência é a oração. Qual é a essência? A essência é a santificação. Hoje você chamar um cristão para uma oração é igual você já chamando ele para ir para o bar tomar uma. O cara se ofende com você que chamou ele para ir orar.
Você tá maluco? Passar uma hora ajoelhando. Você é doido, cara. Então, tipo, é mais ou menos isso. Hoje, aquilo que é essencial para a vida e para o desenvolvimento cristão é aquilo que mais está sendo abortado e tirado. Por isso que as pessoas falam assim, mas discipulado dá trabalho. É o que eu mais escuto. Quando eu falo do tema discipulado com pastores, principalmente com pastores, pastores dizem, poxa, dá trabalho, né, pastor? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, na verdade, na obra de Deus, a mordomia cristã, o ato de você servir é algo que dá trabalho. Então, se não for para entrar, nem aperta o play. Não. Porque Nem dá, né? Não dá. É renúncia, enfim. Meu irmão, não existe... Ou seja, o senhor tocou num ponto, em uma palavra, que é a que mais vai exigir para um discipulado eficaz e eficiente. Uma coisa chamada tempo. Por que as pessoas falam discipulado dá trabalho, discipulado você tem que ter tempo, discipulado você tem que renunciar? Realmente, é uma verdade isso. Não é uma mentira. Não é uma mentira. O maior desafio de nós vivermos a visão de discipulado é lidarmos com a questão do tempo e com a renúncia. Sobre o que nós renunciaremos para que aquilo seja efetivo, eficiente na vida daquele irmão. Tempo e renúncia. No dia nós temos 24 horas. Dessas 24 horas, o Senhor deixa você dormir 8. Uns dormem até um pouquinho mais. 8 você trabalha e 8 você administra da forma que você quiser. Por isso, não cabe a nós falarmos, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para aprender, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para poder ler a palavra, eu não tenho tempo para discipular, eu não tenho tempo para ser discipulado. Não faz sentido. Essa desculpa não cola. Não cola. Por quê? Você tem 8 horas que você pode administrar do jeitinho que você quiser. O Senhor nem fica te enchendo a paciência. O Senhor te deixa administrá-la do jeito que quiser. Eu quero 1 hora de academia, quero 1 hora de videogame, como é a galera agora, os crentes, né? Tudo inserido dentro desse contexto das distrações, mas não consegue tirar 1 hora de qualidade para Deus. Não consegue tirar alguns minutos de uma leitura eficaz na palavra de Deus. E eu não estou falando isso porque às vezes a pessoa, mas você fala isso, você é pastor. Você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia para poder dar uma mensagem na quarta. Você tem que dar uma mensagem poderosa para mim no domingo. Não, não é sobre pastor, não é sobre pastorado. É sobre uma vida cristã realmente que eu preciso viver, porque eu sou ovelha como você é ovelha, como nós somos ovelha, do sumo pastor se chamado Jesus. Então eu preciso conservar a minha fé cristã alicerçada aonde? Na oração, na palavra e na santificação. Porque sem santificação ninguém, e é ninguém de verdade, vai ver a Deus. O que às vezes a pessoa não entende é que eles colocam o PR na frente do nosso nome e esquece que antes do PR a gente é uma pessoa física, e que se a gente não tiver os mesmos cuidados que nós aconselhamos para que eles tenham, a gente cai nos mesmos erros. Sim. Então, o que diferencia um pastor de uma ovelha é que o pastor está em contato com a palavra, porque pastor também erra, pastor também peca, mas o pastor está em contato com a palavra, está em contato em oração e sabe retomar o caminho de onde parou. Né? E é por isso que o Senhor, eu tinha um pastor que ele falava que Deus ele não coloca coroa em cabeça errada, né? Então, meu irmão, fica com essa palavra, pastor, como o tempo passa, rapaz. Passando rápido aí, né, meu? Falamos 2 assuntos aqui, nós temos 10. Mas, pastor, deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor, que a gente depois marca um /2 aqui, para a gente continuar. Na sua opinião, quais são assim os desafios mais comuns enfrentados
entre os discípulos da igreja contemporânea? Qual o desafio de ser um discípulo hoje em dia? Pastor, o primeiro nós já falamos, né? Tempo e renúncia. Um dos problemas que tem afastado muitas pessoas, na verdade, é essa mentalidade desenvolvida sobre esse relacionamento de forma abusiva. Isso tem levado pessoas para mais longe desse lugar de contemplação no Senhor. Abusiva, o senhor fala dos líderes? Isso, relacionamento de liderança com os liderados ou até mesmo propriamente com a própria igreja. Um fardo estabelecido. Sim, porque ali é uma relação abusiva, ali há uma manipulação realmente, às vezes, de liderança que acaba culminando para esse distanciamento desses irmãos. E, na verdade, o Senhor sempre nos chama a um lugar de comunhão, a um lugar de relacionamento, a um tempo de qualidade, de forma saudável, de transformação para nós. E esse lugar, como nós tivemos aqui antes de começarmos, um tempo de mesa, um tempo saudável, de qualidade, falando de transformações do que Cristo está fazendo. Só que quando a gente leva para esse outro ponto, que é o ponto da manipulação, o ponto da ausência de uma conexão verdadeira, que você só vai ter realmente um lugar de transformação para esse discípulo através de uma conexão verdadeira com ele, através realmente de um relacionamento, de aliança com ele, de ter uma aliança com ele, não sobre o fator determinante do pecado dele, mas você ter uma aliança de saber que se ele caiu, ele pode contar com você. Nós não precisamos, na verdade, pastor, de pessoas para nos apontar os erros. Nós precisamos de pessoas que nos mostrem o caminho. Sim. E dentro desse... Como o tempo de qualidade que nós tivemos bastidores aqui. Sim, que nos mostre caminhos. Porque às vezes a gente está inserido dentro de uma situação que às vezes a pessoa fala assim, ele não sai de lá porque ele não quer. Ele não vem porque ele é fraco. Ele não serve porque ele está no mundo. E não é sobre isso. É sobre realmente, talvez, uma ferida que foi provocada a essa pessoa. Há uma manipulação que ela sofreu. Uma crença limitante. Há uma crença limitante que ela possui. Ou seja, porque o pai disse isso para ela, ela vai ser assim, vai morrer assim, vai ser dessa forma. E aí é onde o discipulado entra, através de uma conexão transformadora, de um relacionamento de aliança, de um lugar de confiança e de verdade, chamado confissão, que é onde a gente consegue realmente abrir o nosso coração, que nem eu falei para o senhor. Eu toquei num ponto que eu falei para o senhor, poxa, se fosse em outro momento eu não falaria. Sim. Mas por que eu tenho a liberdade de falar? Porque a gente tem uma conexão, porque a gente tem um tempo de relacionamento que me dá a liberdade de gerar a confissão do meu coração para você. E quando eu gero essa confissão do meu coração para você, automaticamente eu recebo um novo reposicionamento. Eu recebo um novo lugar. Eu recebo, por exemplo, uma palavra de direcionamento. Eu recebo uma oração, eu recebo um aconselhamento de alguém que não está motivado para saber do meu problema, mas para ajudar a resolver o problema. E discípulo resolve problemas, não ocasiona problemas. Poxa vida, que coisa extraordinária. Olha quanta coisa que nós estamos aprendendo aqui hoje. Então, pode ter certeza que nós vamos ter um 2, o pastor Fábio está de viagem para a Bolívia, né, pastor? E quem sabe quando o senhor voltar, a gente não continua essa conversa aqui. 10 dias lá, vamos ver o que Deus faz com a gente. Eu quero saber o resultado dessa empreitada. A gente vai fazer aí um conteúdo de material também para mostrar um pouco do trabalho lá, né? Dessa plantação dessas 2 igrejas, né? Que será feito ali na tribo Guarani, né? E eu creio que vai ser uma grande experiência de Deus, primeiramente porque eu nunca fiz missões fora
do contexto da minha cidade local, né? Uhum. Nunca fui para uma região específica fazer missões e falar do amor de Cristo, né? Então é uma experiência que a gente vai estar tendo e coube a Deus me dar essa experiência fora do Brasil, né? Eu preferia que fosse aqui, correndo menos risco, né? Mas a gente entende que Deus tem tudo no seu controle. Eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário, que você vai trazer uma bagagem incrível para compartilhar conosco, não tenho dúvida disso. Pastor, então os nossos internautas, as pessoas que acompanham o nosso podcast, eles esperam esse momento aqui que vai acontecer agora. Eu quero que você respira, Aham. olha para aquela câmera e o senhor vai dar um conselho de vida, como se fosse para uma de suas duas filhas, um conselho dentro ou fora do tema, aquilo que o senhor sentia aí no coração do senhor, olha para aquela câmera e os nossos internautas estão esperando por esse momento. Então, aperta o play aí. É isso aí, pessoal. De tudo que nós falamos aqui, se eu pudesse deixar um conselho a vocês, eu deixaria um conselho: ame Jesus. Ame Jesus sobre todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E faça com que aquilo que Cristo realmente tem proporcionado através do Evangelho, através da sua palavra, se torne uma verdade para você. Tudo aquilo que nós trazemos para a nossa vida como uma verdade, isso gera um impulsionamento para vivermos coisas extraordinárias. Se você realmente é uma pessoa que tem buscado esse lugar de viver realmente algo impactante no reino de Deus, seja um discípulo que ame o reino, porque o discípulo que ama o reino tem prioridade no céu. É isso aí, olha que coisa extraordinária. Pastor Fábio, e se as pessoas quiserem falar com você, conhecer a sua igreja, conhecer a sua comunidade, onde fica, se aconselhar com você, dê os seus contatos aí, o seu endereço, para o povo te achar. Nós estamos localizados, né, na Avenida Rêmulo Tonon, número 238, no centro de Santa Gertrudes. Nossos cultos são de quarta-feira, né? Nosso culto de oração e estudo bíblico, às 19h30. De sábado, às 18 horas, nós temos o nosso Conexão, que é o trabalho com os jovens, né? E domingo, às 9 horas da manhã, culto da família, e às 18 horas, o culto da família. Eu fico muito feliz, pastor, quando as pessoas me procuram: pastor, eu posso ser discipulado por você? Eu pergunto primeiro: tem pastor? Se tem pastor, procura o teu pastor. Se não tem pastor ou quer simplesmente, como acontece com a gente no nosso WhatsApp: pastor, eu queria participar de um discipulado, saber como que é. Nosso telefone é o 19 97153 6785. Você pode entrar em contato conosco e a gente agenda um horário para conversar, para startar um discipulado com você e quem sabe futuramente você se torne um discipulador também na vida de alguém. Porque um conselho para quem quer discipular é ser discipulado primeiro. É isso aí. Pastor Fábio, muito obrigado, tá bom? Nós realmente estamos lisonjeados por essa temática, essa dinâmica cognitiva, então a gente só tem que agradecer. Obrigado, viu? Se precisar da gente, nós estamos aqui. Eu que agradeço, pastor. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui de Jesus nesse espaço, né? Que vocês proporcionaram aqui para a gente. Espero que vocês continuem crescendo, construindo aí a construção desse canal e que possa ser uma semente do Evangelho de Cristo ao coração das pessoas que ouvem vocês aí no decorrer da semana. Deus abençoe. Obrigado. E para você, sexta-feira, toda sexta-feira, religiosamente, às 16h59, nós estamos aqui. Lembrando que a máxima de um discípulo é servir. Lembrando que quem não serve, não serve. Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Um abraço.